Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Pode Chegar RS. Comigo, @Gustavo Prebianca. Comigo, Juliano Perim, JP, @Juliano Rádio. Pô, extenso, né? Ficou extenso, como Juliano Perim, JP. Se eu falasse todo o meu nome... Juliano... É verdade. Vamos pular o assunto, então. Agradecer demais a presença dos nossos patrocinadores, Dom Apio Pizzaria, que nos forneceu aquela jantinha especial. Perfeito. Inclusive, o lançamento deles, que tem uma geleia de pimenta. Muito bom. Gente, provem. Pede lá, diz que ouviu aqui no Pode Chegar RS, que tu vai ganhar desconto. Fala com o Marcião lá. Né? @Cervejaria Felsen. Vocês podem ver aqui que a gente já está aqui com uma IPA aqui do lado, com a Pilsen e com a Helles. E a gente já... Mostra o galãozinho lá. E a gente já está degustando o chopp, né? Que é o Helles. Espetacular. Peraí. Agora sim. E 5 filmes, esse estúdio maravilhoso ao qual nós estamos. Alô, Paulinho. Alô, Cris. Alô, Paulinho. Alô, Cris. Ó, demais. Beijos para vocês. Em novo ambiente. É o segundo pod nesse novo estúdio aí. Maravilha, né? Também no @i5filmes, se você quiser produzir qualquer material de vídeo e tudo mais, os caras são os melhores. Melhores. i5filmes. Os melhores. Por enquanto é isso, né, Didi? Por enquanto, você também quer colar tua marca com a gente, por favor. Pode vir. Só chamar no @PodeChegarRS. Vai ser um prazer fazer contato com vocês. Ou também nos nossos arrobas, né? Exatamente. Bora apresentar, então? Bora apresentar. Vamos apresentar. Quem é que tá aqui? Um brinde. Hã? Quem é que tá aqui? Vamos apresentar com um brinde. Bora! Seja muito bem-vinda, Bruna! Muito obrigada, gente. Bruna Pacheco Fortes. É isso? É isso mesmo, esse é meu nome. Sexóloga. Sexóloga. Hoje o assunto vai render. Vai ser bom demais. Meu Deus do céu. Estou muito feliz, gente, de estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite, né? Imagina, o prazer é nosso. Gustavo, JP. Então, obrigada de coração. Porque eu, assim, sempre que eu tô podendo, eu acho que levar mais informação em relação a esse assunto, eu já fico bem satisfeita, sabe? É o meu objetivo com o meu trabalho. Sim. Então, para mim, é muito feliz, é muito bom estar aqui com vocês hoje. Que bom, seja muito bem-vindo. Inclusive, o Maurício Preto, nosso colega lá da Mais Nova, que indicou, foi quem indicou, muito bem indicado, recomendou muito, falou que o trabalho que tu faz é muito legal, vocês têm uma amiga em comum, né? Sim, a gente tem a Jéssica. A Jéssica, isso. Sim, ela me indicou para ele, né? E daí ele ficou sabendo do meu trabalho. Isso. E eu acho que ele gostou da forma como eu abordo o assunto. Exato. Né? Que é um ele pouquinho fez diferente. E foi o que eu acho que uma das coisas que me levou a trabalhar com sexualidade foi justamente a falta de informação que realmente era científica, que realmente era informativa, educativa sobre o assunto, sabe? Sim. Que não fosse banalizado, que não fosse... Porque existe muito tabu, né, Bruno? Muito tabu. E pouco espaço pra gente buscar referências sobre, né? Assim, realmente ter um embasamento sobre o assunto. Certo. Te apresenta pra nós, Bruna. Te apresenta. Bruna Pacheco Fortes. Isso aí. Quem é a Bruna Pacheco Fortes? A Bruna Pacheco Fortes... É a sexóloga. É sexóloga. Mas há quanto tempo tu é formada? Tu atende? Como é que foi o início, a ideia de criar esse... de entrar nesse assunto. De entrar nesse assunto, exato. Perfeito. Eu sou formada em psicologia e, na verdade, foi durante a faculdade... Foi durante a faculdade de psicologia que eu entrei nesse assunto sexualidade, né? E é um assunto que, para mim... me despertou muito interesse desde o primeiro momento que eu estava estudando sobre. Porque sempre foi uma questão para mim, inclusive, na minha vida antes. Sim. E daí eu comecei a estudar mais sobre dentro da psicologia, e daí eu vi quanto que... Primeiro eu estudei, na verdade, mais sobre sexualidade feminina, tá? Depois eu vi que, na verdade, aprisiona todos nós. Mas, na época... eu estudei muito sobre como a falta de informação aprisiona, assim, nós mulheres. Sim. De diversas formas, sabe? E daí eu comecei diretamente a mulher, de certa forma, né? Sim, a falta de abertura
para falar sobre, porque a gente não tem muito espaço para falar sobre esse assunto, né? Se a gente for parar para pensar. Não, não tem. E a falta de conhecimento também, né? Não, masturbação. Tu fala masturbação num grupo de mulheres. Oh, meu Deus! Todas difícil. fazem, né? É, exato. Todo mundo talvez se masturbe naquele momento. Espero que Sim. sim. Talvez É. algumas não, porque a gente sabe que ainda tem esse tabu. Uhum. Que eu ainda atendo mulheres hoje que me dizem, não, nunca me toquei. Não. Tá, mas e aí? Com 30, com 40, com Mas 50 anos. Mas essa pessoa nunca chegou a um orgasmo, então, na vida? Não sabe, não talvez- sabe o que tá perdendo? Talvez até tenha chegado. Muitas vezes não também. Muitas vezes não. Caramba. Eu acho que... Eu acho que foi isso que me encantou mais sobre o assunto, sabe? Porque eu vi o quanto que isso impactava diretamente, assim, na vida dessas mulheres. Daí eu fiz meu estágio, olha só que loucura, parece que não tem nada a ver com sexualidade, mas teve pra mim. Que eu fiz meu estágio final da faculdade na vara de violência doméstica aqui em Caxias do Sul. Caramba. E eu trabalhava diretamente com as mulheres e com os homens agressores também. Daí tinha os grupos, aqui tem o Projeto Hora, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Não. É um projeto homens, orientação, atendimento, enfim, que eles pegam esses homens que tiveram alguma ocorrência, né, relacionada à violência doméstica, e eles vão se encontrando semanalmente para trabalhar. Os agressores? Isso. Tá. Para não... E a recorrência diminuiu muito depois desse projeto, Ah, que inclusive. ótimo isso. Bem Importante legal. até saber sobre esses projetos, né? Porque realmente Muito acredito legal. que não seja muito divulgado também. Não, Mas é. não, é Que super deveria, pouco. né? Deveria. É bem pouco divulgado, né? Mas foi aí que eu vi o quanto que isso impacta. Todas falavam alguma questão de violência sexual. Todas? Assim, praticamente todas. Uau. Praticamente todas. Qual a tua idade, Bruno? Posso te perguntar isso? Pode, eu tenho 28 anos. Nossa Senhora. Ah, mas é uma menina. Eu Aham. É uma Deus, menina. que me pergunto. Ai, que saudade dos meus 28. Pô! Eu sou nova ainda. Ah, Aham. que maravilha. Mas tu eu- trabalha com a sexualidade de forma direta há quanto Sim. tempo? Já trabalho com a sexualidade de forma direta desde os meus 21. Caramba, pô, 7 anos de estrada. Uhum. E ainda existe muito preconceito em procurar uma sexóloga? Existe. Bom, como vocês podem imaginar, eu acho que por eu ser nova, Uhum. eu agora, nesse momento, eu atendo só mulheres e casais. Porque já aconteceu situações desconfortáveis, assim. Mas eu Sim. atendo alguns homens que eu já atendia antes também, sabe? Mas é As mais... situações desconfortáveis do homem trocar... É de não entender. Não entender. De não Ah, entender ao não certo. entender o certo. Não entender o certo Porra. como que é o meu trabalho, né? É. Esse tipo de coisa. Até porque, Bruna, pra te falar de sexo, Você que nem... pensa, tô falando de sexo, a pessoa quer transar comigo. Não. Não, mas pra te falar de sexo é que Não. nem um ginecologista vê como é que as partes sexuais femininas da mulher. A pepeca? A pepeca? Não sei, porque tem diversos nomes. Porque pra ele olhar pra tua cara e olhar pra pepeca é igual. Né? Então, tu trabalhar com isso acaba tendo essa mesma E pelo... rotina, né, de entendimento sobre o assunto, né? Sim, com certeza. É. Não é uma coisa que já me desperta, assim, no sentido de conversas. Pra mim é super natural falar sobre Pois sexo, é. né? Porque eu falo todo dia. Certo. Sim. Então, com certeza, não é uma coisa única que eu tô falando com aquela pessoa, né? Mas tem gente que não entende, infelizmente. Eu acho que por conta dessa falta de informação, de novo. Sim, Sabe? sim, Da gente sim. não ter um espaço seguro pra falar sobre o assunto, de não respeitar muito também, sabe? Eu acho que qualquer profissão que seja relacionada à sexualidade, a gente já banaliza, Aham. de certa forma. Por isso que eu sempre tentei cuidar muito, tanto que, bom, antes de eu trabalhar com sexualidade, eu fiz um canal no YouTube há muito tempo atrás com uma amiga, na época da faculdade que eu tava cursando psicologia. E na época a gente falava um pouco já sobre sexualidade, que eu já estava começando a fazer minhas primeiras especializações, estava começando, né, enfim. E lá tu via, assim, o quanto que as pessoas estavam precisando de um espaço, sabe, de acolhimento. Acho que, principalmente, eu acho que meu trabalho envolve muito acolhimento mesmo, assim. Acolhimento, sem É. dúvida nenhuma. Se eu E pudesse... até um esclarecimento, né? Diretamente falando, um esclarecimento sobre
Eu interrompi o JP umas 3 vezes já que ele ia te fazer alguma pergunta. Desculpa. Não, Pergunta, JP. existe o preconceito de ir até a sexóloga, isso existe até hoje, né? Mas pelo fato de você ser uma profissional um pouco tanto nova, também não existe esse preconceito? Sim, Né? existe. Não, as pessoas, eu acho que têm um preconceito enorme, até com psicólogas novas, É. né? Do Isso é tipo, quem verdade. é essa pessoa para me atender, né? Ah, Só que não tô falando com... já passou por tudo na vida? Óbvio que não! É. Não. Tá, vai me ensinar o quê se viveu a metade da vida que eu? Exato. Exatamente, cara. Estudou para ensinar, pô. Exato, e não é sobre a minha vivência, né? Não é sobre a Isso. minha bagagem, é sobre ferramentas técnicas que eu vou usar para trabalhar a história daquela pessoa. A bagagem daquela pessoa. Não tem nada a ver Perfeito. com a minha bagagem, né? Uhum. Mas é um assunto que eu... E tu tá, assim, constantemente estudando, né? Porque sempre tem coisa Sim. nova. Então, se eu te disser, nossa, eu domino, tô Uhum. sempre aprendendo novo. Óbvio. Mais, Eu acho que é sabe? como todo profissional, né? Como todo profissional. Mas é um A gente assunto nunca que envolve muito sabe mais tudo, do que a né? gente imagina, né? Tem uma, de cara. tem uma pergunta aqui de um ouvinte, um É. telespectador. Ai, Sexólogo é a pessoa certa para conversar sobre limitações, traumas, crenças, sentimentos, preconceitos e até mesmo dúvidas sobre a sua identidade de gênero e orientação sexual? Diz o nome de quem perguntou, que eu adorei a pergunta. pergunta maravilhosa. É a pessoa perfeita para te falar sobre tudo isso. Porque, na verdade, eu, como sexóloga, eu tenho minha formação como psicóloga antes, né? Então, tu tem como... Para te ser sexóloga, tu tem que ser formada ou em psicologia, ou ser médica, ou ser fisioterapeuta, né? Alguma profissão que seja da área da saúde. Sim. Sim. Tem muita gente que se denomina sexólogo ou sexóloga e é coach e não tem nenhum embasamento, assim, não tem uma formação que capacite aquela pessoa a lidar com traumas, com tudo isso que aqui o JP falou. Sim, isso, a gente vai trabalhar tudo isso, assim, na terapia sexual. Tá, e a questão da religiosidade, eu acho que entrando nesse assunto específico, vamos lá, a gente cresceu, né, principalmente na Serra Gaúcha, como estamos em Caxias do Sul, mas você, na tua cidade Na tua cidade, também, onde você estiver. Enfim, Pode onde se você identificar estiver. também. Com certeza, eu acho que tem toda uma carga de criação, carga de pudores, de não pode isso, de não pode aquilo, que religiosamente isso acaba não permitindo que a pessoa venha a sentir o prazer do ato sexual, porque é para ser prazeroso, Total. né? Então, isso é algo que tu encontra bastante, essa questão religiosa especificamente? Muito, 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 Gusta, de verdade, assim, é uma das coisas que eu mais encontro, crenças, né, que ficam norteando a nossa vida sexual até hoje, impedem a gente de sentir prazer. De certa forma, já vira um trauma, né? Sim, sim, e assim, vamos parar para pensar como foi a primeira vez, que nem vocês não precisam falar, mas assim, como foi a primeira vez que vocês foram expostos ao sexo? Eu falo expostos porque nem sempre a gente está procurando aquela informação, normalmente a gente é exposto. Sim. Meia pedalada, E pode ser uma experiência traumática ou não, sabe? Mas normalmente a gente não tem informação quando a gente é exposto. E pode, assim, eu vou te dizer que mais vezes sim do que não, se torna uma experiência traumática. Porque a pessoa não tem informação, ou a informação que ela tem é isso é errado, isso é um pecado, eu não tenho com quem falar sobre, sabe? Como se ela não tivesse aberto. É algo que faz parte do impulso, porque a gente, como adolescente, né, a gente vai ter aquele impulso de se tocar, de se descobrir. Sim, óbvio. E daí já vem aquela questão do tabu, do pecado, da culpa. É tipo, o menino pode, a menina não. Né? Tem muito isso. Exato. Cara. Se vinha muito, né, nas famílias do passado, não sei se hoje tem ainda. Hoje eu acho que tá bem melhor. Né? Eu acho que tá bem melhor. Eu vejo que tem muitas mães, assim, que, inclusive, que trazem essa demanda na sessão. Assim, eu não quero passar o mesmo que eu aprendi para minha filha, para meu filho. Claro. Sabe? Mas, ao mesmo tempo, ainda existe muito estigma. Não, porque assim, eu digo nessa questão do menino e da menina ser totalmente diferente.
porque até a família, né, sempre incentivou, o tiquinho ficou duro, o menino já tá batendo punheta. Sendo curto e grosso. Sim, né? aham. Eu digo, fica 3 horas no banho aí, tava lá batendo Que uma legal. punheta. E é Isso orgulho. incentiva, é orgulho. Não, o pai, quando orgulho. vê o filho fazendo isso, não é, meu Nossa! filhinho tá ali, ó. Né? Esse Vou aí vai dar comprar bom. uma Playboy pra ele. Sabe esse tipo? Vocês não receberam Playboy? Não sei. Mas assim, não. muitos homens já Tive que comprar receberam. escondido. Teve que Mas, comprar. Meu Deus, Tive que uma comprar vez escondido. Meu pai me achou vendo um gibizinho, mas eu apanhei tanto, cara. Sério? Sério? Olha aí, traumatizado. Lugar de não é ficar vendo essas porcarias, tem que estudar. Nossa Sério senhora. aí que agora Não, eu tô tu sabe, me o empolgando. gibizinho foi uma das minhas primeiras exposições ao sexo também. Nossa, É. eu tava num terreno que... Era um terreno, assim, perto de casa, baldio, que Fazendo não tinha nada uma lá. macumba. Fazendo macumba. Terreno. Não, na verdade, É um meu terreiro. pai... Terreno. Não, terreno. É um Porque terreiro. meu pai, ele adora mexer com terra, esse Aham. tipo de coisa. Então, ele tava lá, capinando, fazendo as coisas dele. Hum. E eu sempre ia com ele. Daí eu ficava mexendo na terra. E eu achei um um gibizinho. gibizinho Aham. erótico. Uau! Eu levei É. aquilo pra Que casa. idade tu tinha? Eu tinha uns 10. É a mesma idade também, mais ou Uns menos. 10. Uns 10 anos. Meu Deus. Foi o fim do mundo. Foi o Sério? fim do mundo. Pra menina, principalmente. Meu Deus. Eu lembro que foi a primeira vez, assim, que eu fui exposta. Porque era... E aquilo me atraiu, assim, de uma forma... Meu Deus, o que é isso? Tu fica muito curioso. Mas daí, quando vem aquela punição, tu já fica com uma culpa. Nossa, tem algo errado. Isso. Tem algo de errado é comigo. errado. Imagina Sim. quanta gente que não tá com É? sentimento de culpa até hoje, né? Exato. Muita. Infelizmente, muita. De verdade, gente. Adolescentes procuram a sexóloga? Eu atendo alguns adolescentes, sim. Uhum. Atendo alguns adolescentes. Mas a maioria são adultos, assim. Acima de 27, 30. Eu atendo muita gente mais velha do que eu. Não, é que eu acho que o adolescente Inclusive, ele a vai maior sentir parte. uma mas se o necessidade se o de buscar uma adolescente- sexóloga. Eu, se eu fosse adolescente Você hoje, foi. eu queria aprender tudo certinho. Não, hoje sim. Hoje. Mas eu quero aprender tudo certinho, como é que é esse trem aqui. Pra mim não, né? Senão eu tinha feito tanta merda na minha vida. É verdade. É verdade, Tem gente é verdade. E tem gente que eu atendo assim, que... Porque, na verdade, a terapia sexual ela é mais breve. Ela não é Sim. tão... Porque como ela tem um foco mais específico, depende da pessoa, depende da demanda, Sim. né? Mas, às vezes, é assim... 2 meses, é uma coisa muito específica, tu já consegue resolver. Uhum. Sim. Teve alguns pacientes, assim, mais novos que eu atendi que foi assim. E teve procura. Eu já Massa. atendi, verdade. Caramba. Agora, teve, não foram tantas pessoas, mas assim, teve umas 10 no total que já passaram por mim. Uhum. Uhum. E qual que é a procura hoje de uma sexóloga? Qual que é a pergunta constante que existe dentro do seu escritório? Ai, agora, como eu atendo muitas mulheres, né? Então, muita questão de desejo. Muita questão de desejo. De não Consultório. Será que eu sou frígida? Perdão, consultório. Eu falei, consultório? Tu falou Acho que escritório. escritório. É. Consultório, Mas perdão. consultório, mas eu escritório, entendi. Tá. Tá tudo certo. Nossa, depois eu disse escritório, ué. Sim, mas tem muita questão assim de será que o problema sou eu? Qual que é o meu defeito? Sabe, muitas mulheres me vêm com essa demanda de nunca ter tido um orgasmo, de querer estar num momento que ela tá querendo ter filho e tá passando por um processo de ter que induzir muitas vezes a ovulação. Isso mexe completamente com o hormônio e também mexe muito com a pressão, né? Porque com aquele casal. Porque tu ter que transar, eu acho que já tira toda a graça do sexo. Aquela, tipo... Ter que transar. Sim. Ter que transar deve ser ruim. Deve tipo, ser em ruim. tal dia, por conta da ovulação, sabe? Isso. Eu vejo que isso tá tendo bastante demanda também. Até porque eu acredito que minha visão, tá? A mulher transa com o homem a hora que ela quiser. Porque, né? Porque normalmente o homem tá sempre preparado. Mas, não, eu digo...
a hora que ela quiser, né? Cuidado, Pro né? homem, claro, passando dos 40, né? Aí já dificulta, aí eu entendo. Eu duvido. Aí, né? Não, mas tipo, E você? casais Mas é- mais jovens, digamos. É que esse é um mito. É um mito, eu acho. É Sim, um, eu também acho eu, um mito. esse Pra mito, assim, caralho. do homem estar Hum. sempre pronto pro sexo, eu acho que isso também coloca uma pressão sobre o homem, né? Aham. Boa. Do tipo, o homem sempre tem que estar pronto. E daí, tanto que quando um homem brocha, Uhum. tem muita aquela coisa, bah, ele broxou. Mas a verdade, assim, também é um Perfeito. Já saiu estigma. metade das minhas culpas. É. gente. Não, não. Não, às vezes é a Quem pura... nunca broxou, gente? Exato, quem fala nunca sério. broxou? Aham. Eu tenho 44 anos, Bruna. E em a brocha 40. Não, mentira. A 4? Não. Não, mentira. Não, eu já brochei, óbvio que já brochei. Às vezes por uma questão Mas isso é normal. Isso. de é emoção, o momento, às vezes por estar cansado, às vezes por não estar com vontade. Exato. E isso é super normal. E daí eu acho que tem muito homem que, uma vez, já pode se tornar um trauma, sabe? Em Uhum. algum momento específico com tal mulher. Meu Deus, e dependendo da Isso. forma como a mulher reagiu, porque tem mulheres que não reagem também, até por conta do que a gente aprende. Uhum. O homem sempre deve estar pronto pro sexo, ele sempre deve estar preparado. Então a mulher automaticamente já pensa, é eu, né? Eu não sou gostosa o suficiente, eu não sou bonita o suficiente, ele não deve estar Sim. pensando em mim, não gostou de mim, eu fiz alguma coisa errada. Daí já culpa aquele cara, já coloca ele no crucifixo ali, sabe? Porque ela tá se sentindo insegura, sabe? Então eu vejo que a gente não sabe lidar com isso. E por que a gente brocha? Por que a gente brocha? O pênis, ele precisa estar leve pra ter uma ereção, né? Perfeito. Se a gente tem muitos pesos mentais, eu acho que eles já automaticamente vão, sabe, pesar na hora da ereção. E pesos mentais podem ser diversos, assim. Preocupações. Tipo, será que ela até de performance? Então as duas cabeças têm que estar alinhadas. Isso. As duas cabeças têm que estar alinhadas. Eu me identifico muito nisso. verdade. Eu, dependendo como eu tô emocionalmente, tipo... Não, mas Se só tu que tá se sentindo vai. mal, trabalho não afeta totalmente a vida sexual? Afeta. Sim. Se tu teve uma semana horrível no trabalho, se tu não tá se sentindo reconhecido no trabalho, se, sabe, tu tá se sentindo deixado de lado lá, sabe? Tu vai estar com uma autoestima mais assim, tu não vai estar... Porque tudo, eu acho que é algo multifatorial. A gente não pode só levar em conta aquela hora do sexo, mas é todo o contexto. Tanto que isso é uma das coisas que eu mais trabalho na terapia, é o contexto sexual. Porque pra mulher, assim, pra homem é muito importante também. E cada vez mais, porque quando a gente percebe, tipo, questão de... tô broxando direto. Ou tô desenvolvendo uma disfunção erétil, né? Porque daí toda vez eu tenho alguma questão com a minha ereção. Isso já é um caso de disfunção erétil. Normalmente, tratamento de primeira linha também é terapia sexual, assim. Que tu vai ter que olhar pra esses pesos que tu tá carregando, sabe? Porque isso vai se fortalecendo, essa bola de neve. Ai. Quanto mais a gente tem essa reação de cada vez que eu broxo, eu vou estimulando esse pensamento Imagina, de que eu vou broxar, eu vou broxar. Situação Entendeu, JP? depressiva. Calma, a situação... calma. Não, imagina a situação depressiva. Imagina a situação depressiva que a pessoa fica, Sim, né? verdade. Nesse círculo vicioso aqui, né? Eu tô Muito. broxando e não sei o que eu faço. Meu Deus, meu pito não Abala. sobe. Vamos lá tomar um Tadalafila. Viagra, meu Não, Deus. gente, total. Teve até uma vez que eu atendi, eu acho que foi um menino de 17 anos, que Pô. levava Viagra Pô, Que pra horror. visitar a namorada. 17 anos. Gente, eu queria... 17 anos, ela dá um... Mas quebrava essa mesa 17 aqui. anos. Mas eu não precisava nem piscar. Não, pra gente ver, isso tá... Inclusive, eu acho que isso é algo que tá crescente hoje em dia, por conta da pornografia, tá tão fácil o acesso. Sim. E a gente sabe que tem a ver... Não tem a ver assim, nossa, pornografia é horrível. Não. Existem sites e sites, existem formas e formas, eu não tô aqui condenando a pornografia. Mas a pornografia de mais fácil acesso, tipo Xvideos, Pornhub Pois e tal, é. é basicamente tudo... Doutor, eu peguei o celular Uma ilusão. do meu amigo aqui, tá puro vírus. Mentira. Parece X vídeos, X vídeos. Mentira.
Mentira. Então completa a música aí pra mim. Ah, É o Brasino. não. Ah, para! eu Continue entendi sua porque que o linha de Paulinho riu, raciocínio. Mas continua, por favor, Bruno. Mas é isso, sabe? Existem sites. E quem nunca olhou? Sabe? Eu acho que o pornô Sim. é a forma como a gente hoje em dia consegue ter educação sexual, né? Só que é uma Hoje não, desinformação, muitas Até vezes. antigamente. Sim. Bruna, eu na minha adolescência, eu tô com 44 anos, tá? Eu na minha adolescência, nós alugávamos lá, alugar as fitas, né? Não é da tua época. Faziam tudo junto? A gente alugava, reunia gurizada, 5, 6, pra ver filme. E pegava um pornô. Aham. Pra quando era noite, a gente contar dinheiro, né? Só na cabecinha, Não, ó, contando dinheiro. Sabe? Mãe, Só que, mãe, saiu água. Normalmente, calma, deixa eu falar. Normalmente a gente nunca terminava todo o vídeo. Porque a galera começava a querer ir embora. Porque queria ir embora pra, né? Tá. Ainda bem Entende? que você contou, né? A galera queria ir embora. Ah, sim. Pô, o bicho sim. tá pegando, eu quero me A aliviar. não ser que fosse uma sessão de masturbação conjunta, né? Não. Daí cada um É. vai. Sou doutora. Bom, eu só teria a mão pra mim, né? Então, Na época não, né? não, mas a gente nunca Olha o chegava no filme. final. Sim, sim. Porque a gurizada queria ir embora, Claro. óbvio, pra chegar em casa e se masturbar. Aham, Né? com Uma certeza. vez eu assisti um filme pornô com a galera, doutora. Posso chamar de doutora? Doutora, não chama de doutora, chama de Bruna. Pode pô. chamar Bruna. de Bruna. Aham. Doutora fica muito formal. Eu não sou E tinha um doutora, amigo, tá? nós éramos em 4, 5, e tinha um amigo, um irmão do meu amigo que estava junto que tinha 9 anos. E o filme rolando lá, e nós todos meio já acelerados. Olhamos pro lado, o gurizinho com o dedinho assim. Eu disse, parou. Chega. Você foi. Tá queimando. Ele começou a massagear tanto, e não sei o que deu. Acho que saiu água ali, né? E ele. Tá queimando. E aí o senhor parou. Água pro rapazinho ali. Ai, gente, Não. muito boa. Mas Mas quem nunca, né? As nossas primeiras experiências. Sim. É isso. Isso já ensinou alguma coisa, assim, pra vocês, pra todos nós, de alguma forma, porque todo mundo teve a sua primeira experiência sobre sexo. Sim. Até, tipo, da reação que tu deveria ter, sabe? Do tamanho do pênis que tu deveria ter, a performance que tu deveria ter, sabe? Bruna, ficando um pouquinho nesse assunto que é o vídeo e tal, a gente, falo por mim, homem, assiste, nossa, é uma loucura, vou chegar ali, Tanto vou tempo. fazer 10, 15, meia hora, e não é assim, não. Não, pra ti não. Mas Brincadeira. Brincadeira. para, Rambo. Brincadeira. O que é? É a ansiedade que afeta a ejaculação antes do tempo? Ou tem pessoas que têm a tal da ejaculação precoce e nem sabem? É isso? O que é? Que dica que você daria, pelo amor de Deus? Perfeito. Ó, Uma pergunta pessoal agora. Pelo amor de Deus. mas é super ansiedade, assim, meu JP Deus. pode ser. É. E é que tem vários. Também é multifatorial, né? Também é multifatorial. Tem questões que pode ser algo fisiológico, tem questões que podem ser fisiológicas, né? Mas, assim, 90%, mais de 90%, agora eu não vou saber os exatos 90 e tantos por cento, mas eu sei que é mais de 90% dos casos estão relacionados a questões psicológicas. Então, é muita ansiedade e até que nem exatamente como a questão da ereção, a ejaculação também acontece dessa forma. Assim, quanto mais a gente já fica ansioso para desempenhar um papel X, né? E para satisfazer a pessoa, porque quem não quer satisfazer a pessoa, quem não quer satisfazer o outro, né?
Se Sim, tu tu não quer. quer satisfazer o teu parceiro, a tua parceira, pelo amor de Deus, repense, né? Porque eu acho que o objetivo do sexo, até te interrompendo, o objetivo do sexo é um prazer mútuo. Total. Ponto. Eu acho que se isso não houver, não foi completo. Mas Eu penso assim. grande parte da minha vida eu pensei que era só ir lá fazer uma catraqueada, né? E já era, né? Uma catriacada. Eu dou uma pedalada, Não é, peguei o- em bala. que vai às lá. vezes é Não, falta de tico-tico no informação. fubá e já era. Pô, beleza, né? Gozei. O importante sou eu gozar, Isso na minha adolescência, eu pensava muito isso, né? Mas é que pornografia é assim, não é? Não, pornografia o cara já chega assim, o cara da pizza chega lá, pau no meio da pizza. Pau. Já, É calabresa! É E a calabresa! mulher já tá pronta. Já tá A mulher pronta. já tá excitada, já tá lubrificada. Isso. Não tem. Exato. Como que tempo que essa mulher teve pra. Exato. Não, assim, em 2 segundos ela já tava excitada. Na verdade, o tempo da mulher se excitar, a gente sabe hoje em dia que é de 15 a 20 minutos. 100%. Tipo, ela vai se excitar antes. Mas pra ela estar num nível completo de excitação, vai demorar esse tempinho aí, né? E se ela estiver ansiosa, mais. Tá. E às vezes respeitar esse tempo pro homem pode ser a melhor coisa da vida. Porque daí tu também tem mais tempo pra se acalmar e pra se conectar com aquele momento. Porque querendo ou não, assim, melhores transas da vida, de todas vocês que estão assistindo e estão escutando agora, pensem. São aqueles momentos que tu esquece que existe fim, que existe ontem, que existe amanhã, tu não lembra? Ai, foram 10 minutos, 15, foram 30 minutos. Não lembra quanto tempo foi, tu se perdeu no Sim. tempo. Coisa boa isso, né? Opa. Exato. Sim. E é sobre isso, né? Quanto mais a gente vai pra frente, sabe, que tenta prever o final, mais a gente se priva do prazer. Exatamente. Se priva do momento, né? Do percurso até o final. Aham. Cara, isso eu fiquei. Agora passou um filme na minha cabeça. Né? Tá, mas me explica especificamente por que o pornô, esse de fácil acesso, ele que na verdade o que se busca na internet é isso. Exato. Né? Por que é prejudicial? Tá, perfeito. É prejudicial por diversas questões. Porque, na verdade, o pornô, ele aciona direto, assim, um sistema de recompensa no nosso cérebro. Aciona muito da dopamina, né? Porque a gente vê como a gente vê. É muito o prazer, visual. ele é muito visual. E o prazer, ele é muito contagiante, num sentido positivo e negativo também. Porque, querendo ou não, a gente já aprende... Quando a gente aprende de algo externo, como a gente deve agir, como a gente deve performar, acho que isso nos priva muito de descobrir esse caminho por nós. E a gente acaba tentando replicar aquilo, sabe? A gente vive uma performance Sim. de, eu tenho que fazer tal posição, eu tenho que ser Jamais de tal será jeito. igual. Jamais será igual. Jamais será. E quanto mais tu se focar em ser igual, sabe? Mais ansioso tu vai ficar. Olha, Bruno, eu fico triste quando eu olho lá, vem aqueles negão das pica grande, né? Isso não é realidade, né, moço? Não é realidade, Eu né? já penso, não, esse é gaúcho. Mentira. Existe tamanho ideal de pênis? Um amigo me pediu Um amigo me pediu. para perguntar para Foi o meu amigo. Não existe. Existe para cada mulher, né? E para cada pessoa, para cada homem também que se relaciona, né? Com outro homem. Depende de cada pessoa. Só que, na verdade, não existe um tamanho ideal. Assim, não é necessário que tenha um tamanho X para que a mulher chegue ao orgasmo. Tanto que, assim, o ponto G feminino, ele tá localizado nos primeiros 5 centímetros da vagina, né? Do canal vaginal. Então 7 centímetros já proporciona prazer. Total. Se bem utilizados, com certeza. O teu dedinho pode proporcionar muito prazer também, se bem utilizado. Isso é verdade. Porra! Não dele, bom, enfim. O meu é 5, acho. Né? Eu acho que tudo é uma questão realmente assim de a gente estar. Então a gente desmistifica o tamanho do documento? Tem mulheres, inclusive, que eu já atendi. Bruna, não gosta. Bruna, De verdade. Vou te dizer bem a verdade. E as mulheres, pelo amor de Deus, mulheres, algumas, né, algumas, elas, meu tamanho não é documento. No outro dia, É o pinto pequeno. não sei o quê. Porra! Né? Se o cara já é meio traumatizado, coitado. Sim. Peraí. Sim, eu concordo. Já veio.
Não, eu tô Não, brincando. existe isso também, assim, gente, eu não vou dizer que não existe, mas eu acho que às vezes é muita desinformação da própria mulher em relação ao prazer dela, sabe? Porque às vezes, e óbvio, eu não tô falando que a penetração não pode ser prazerosa. Só que assim, é muito mais de 80% das mulheres, elas chegam ao orgasmo com mais facilidade com estímulo por fora no clitóris. Perfeito. Então, assim, tanto que muitas mulheres, inclusive falando pornografia, a maioria das mulheres que assistem pornô lésbico. E não é porque elas são lésbicas. É Bala. pela forma de interação. Ah, E pela entendi. forma delas transarem. Aham. Ser muito mais atraente e algo mais erótico pra mulher. Porque pra ela já fica mais visual, assim, isso pra mim seria gostoso. Como a gente se imagina Sim. na cena do pornô, né? Sim. Então, eu acho que é muito pouco explorado outras coisas. Se a gente fica pensando muito na penetração, e não que não possa ser maravilhosa também, Uhum. mas não é a única coisa que existe no sexo. Né? Acho que também fica muito limitado se a gente fica assim, só focado pro homem e pra mulher. Pros Pra dois. ambos, claro. Pros dois, porque daí fica uma pressão enorme, né? Porque toda vez que tu vai ter qualquer interação sexual, tu vai ter que ter penetração, não precisa, sabe? Às vezes o prato cheio pode ser o sexo oral. Às vezes o prato cheio pode ser uma masturbação, sabe? Isso eu acho que cria mais mistério, porque cria menos rotina, previsibilidade. Isso quebra o desejo, né? Quando a gente começa a ficar previsível, eu sei exatamente como vai ser a preliminar, eu sei exatamente quando a pessoa vai me chupar, eu sei exatamente quando não sei o quê. Sabe, que saco? Sim. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso, né? Assim, acho que é uma coisa que já causa uma aversão. Ou seja, a frase tem que beijar o gramado antes de entrar em campo. Tá certo? É certo também, é certo. Não, Se a depende, depende de quem. de quem, né? Depende Vamos lá, de vamos quem. lá. Às vezes. Tem gente que não gosta de Tem sexo be- oral tem também, gente que né? não É. gosta. Mas às vezes eu percebo assim, falando da minha vida sexual, tá? Não tá conseguindo sentar? Houve momento. É cada um que tem que ouvir. Meu Deus. Acho que vamos ter que cortar essa parte, né? Nananina, Vou não. reformular a pergunta. 50% é meu. Palhaço. Esquivando. É, né? Tu viu? Tu viu? Ele tá fazendo perguntas para ele. Eu vim com o tema feito, meu. Não, mas assim, ó, na minha percepção, tem momentos que uma rapidinha é maravilhosa. Total. Às vezes melhor que muitas longas, né? Eu digo 3 minutos. Ah, por favor. Que é longo, Mas que né? é Que é isso? longo, né? Que é isso? Não, mas Tu às tem vezes que sentir o negócio, o aquele prazer. momento ali do, né, que tu não tem tempo, cara, às vezes aquilo ali equivale a uma noite inteira. Sei lá, Gustavo. Eu acho que cada pessoa é uma Juntas. pessoa, velho. E cada pessoa tem o seu jeito de Não, mas sentir ah, o prazer de um modo assim, tipo, eu tenho o meu jeito, a mulher tem o outro. Se vocês se Sim. encaixarem nesse jeito, cada um pegar o jeito do outro, cara, vai ser demais. Eu acho, sim. né? Não, mas a rapidinha, às vezes, se os dois estão conectados para rapidinha, maravilhoso para ambos, né? Pode ser maravilhoso para ambos. A rapidinha não é negativa por si só, gente, não é. Sim. O problema é quando só existem rapidinhas. Aí que tá o Aí é o problema. Né? problema. E às vezes é isso, né? Hum. Às vezes é isso. Mas tu tinha falado até da ejaculação precoce antes, eu acho que eu nem tinha falado tanto dessa questão. Mas assim, a gente pensa que a ejaculação precoce é tipo gozar em 3 minutos. Na verdade, é em menos de 1 minuto e meio que tá categorizado, assim. Se tu goza em menos de 1 minuto e meio, Vou ter que ligar pro meu psiquiatra. daí realmente é categorizado É precoce. como ejaculação precoce. A pessoa que tem ejaculação precoce, desculpa te interromper, ele tem que procurar ajuda psiquiátrica? Não necessariamente. Uma sexóloga resolve? Uma sexóloga, o primeiro Ajuda. passo Ou é ele ir urologista? no urologista, Né? para ver se está tudo certo fisiologicamente. Aham. Porque a gente também precisa descartar essas questões fisiológicas mesmo, né? De Perfeito. tá funcionando tudo certo, tá tudo bem, tá. Então é psicológico. Daí vai pra sexóloga. Vai assim porque tu precisa olhar pro que tá te impedindo de desfrutar mais o sexo, Sim. porque na verdade também
tu já tá acelerando o sexo, né? É. E uma coisa que pode ajudar, daí tem uma técnica até, tipo, para as pessoas já treinarem em casa, porque isso aí vai a favorecer questão o da mundo. ejaculação precoce, eu acho que o pessoal quer saber a técnica, né, pessoal? Né, pessoal? Tá me tirando. Não, tem uma técnica que é Hum. super fácil de fazer, gente. É super potente também, Pensar na avó inclusive. nua? Não, Que merda! e não, isso é um saco, merda, né? cara. Isso é uma coisa tão ruim. sabe Ninguém que quer pensar na avó na hora tu do sabe sexo. que um dia eu né? pensei- Mas pra segurar, assim, eu te Isso, pra entendo. segurar, tu pensar, Bruna, pensar em outra Tu coisa. sabe que um dia eu pensei e comecei a chorar? É verdade. Acabou ali, né? Não, já Aí broxou na broxou. hora. Comecei a chorar assim. Filha da puta. Não queria pensar nisso agora, né? Ah, cara. Bah, não é um pensamento que a gente quer ter. Não, Cara, eu iria começar. não aqui. pensei na avó. Eu pensei no meu avô, acho que era que faleceu e tal. Entendeu? Pior ainda, gente, Que tinha triste. falecido e tal. E eu pensei naquilo, sabe? E eu. Não combinou com a hora, Nada a né? ver. Cara, Não precisa, a gente não precisa de... Meu Deus, eu vou pensar em uma coisa totalmente broxante pra mim. tá. Não Essa precisa. questão de mudar o foco é necessário? É fundamental? Não é? Sim, envolve a gente refocar, Uhum. é importante. Refocar. Mas refocar. Mas Oh, não tirar tá. totalmente o foco do prazer, porque o sexo deve ser Claro. prazer do início ao fim. O objetivo do sexo é prazer, né? Sim. Então, algo que eu acho que é bem legal é uma prática, assim, de edging. O que é edging? Edging essa palavrinha em inglês significa beirada. Edge em inglês é beira, né? Então, é como se a gente estivesse na beirada, assim, de um penhasco, que é o orgasmo. A gente vai ficar beirando e voltando. Até porque, assim, a gente tem um termômetro aqui de nível de excitação. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seria o orgasmo. E quanto mais tu conhece o teu nível de prazer e de excitação até o orgasmo, mais tu consegue controlar isso. Então, tu sozinho, sabe? Ou sozinha, porque também dá pra te fazer isso como mulher, tá? Mas de tu pegar durante o teu autoprazer. Eu gosto de falar autoprazer porque eu acho que masturbação já tá tão relacionada com, sabe, pornografia, algo mais banal. Eu gosto de falar autoprazer porque também envolve o corpo inteiro. Tu bate uma, seja punheta ou siririca. né? Exato. Daí de tu Teu treinar... autoprazer ficou teu bem autoprazer. É mais bonitinho, né? Eu gosto, acho o autoprazer bonito. Mas enfim. Daí tu tá lá no teu momento de autoprazer. E daí tu vai explorar, assim, qual que é o nível, assim, de excitação que eu tô agora? Como é que o meu corpo fica? Como que o meu corpo responde quando eu tô próximo do orgasmo? Sabe? E pausar qualquer tipo de estímulo quando tu tiver lá num 7, 8. Mas não dá. Descer. Não, daí é muita questão de autoconhecimento. Autoconhecimento. E é muito treino. É. Por isso que é importante treinar sozinho antes. Tu não vai treinar isso na relação sexual. Louco. É como a gente falou nos louco, bastidores, Tu vai né? treinar, tu vai treinar Mas um sozinho. dia chegou É a me que dar nem distensão no braço. Que nem um jogo de futebol. Que nem um jogo de futebol. Um time vencedor, ele treina muito antes de entrar em campo. Exato. Bruna, o álcool retarda o orgasmo, o libido? O álcool? A ejaculação. O álcool. A ejaculação, perdão. É, o libido também, né? Libido, Tá. Vai falando que eu vou buscar mais um choppzinho. pra Tá bom, nós. vai lá. Show. Acabou ali, né? Uhum. Então, o álcool, na verdade, ele pode ter um efeito que nos deixa com mais tesão em algum momento, né? Porque vocês já devem ter sentido isso em algum momento também. Que a gente toma álcool, baixa as nossas defesas, baixa nosso lado julgador aqui da mente, que fica, Sim. né? O nosso córtex pré-frontal. Pra mim, todo mundo é bonito. Daí tu começa a ver as pessoas mais bonitas, tu começa a se sentir mais confiante, né? Tu não pensa tanto, a pessoa vai me dar um não. Se sente mais confiante, né? Se sente mais confiante, só que isso é muito momentâneo. Eu acho que é um nível. Porque quando tu extrapola esse nível, tu já pode ter o efeito reverso, Perfeito. que é não conseguir ter uma ereção. Né? Daí tu pode ser mais difícil tu ter uma ereção e pra mulher pode ser bem mais difícil chegar ao orgasmo. Com o álcool, inclusive, normalmente retarda um pouco, sim, a questão do orgasmo. Sabe? Pra mulher não é nada bom. Porque como já é mais demorado, assim... Tanto que tem um nome que a gente denomina essa questão, assim, da diferença
né, do nível de mulheres, assim, da quantidade de mulheres e homens que chegam ao orgasmo durante as relações sexuais, que se chama orgasm gap, que é um gap, assim, tipo, uma lacuna entre os orgasmos. Que muitas mulheres em relacionamento de longo prazo não chegam ao orgasmo de forma regular. E os homens Sim. não, eles chegam, mais de 90% dos homens chegam, Uhum. e as mulheres já vai para 50%. Então, assim, Caramba. é bem menos. Assim, a gente acaba normalizando uma relação que é tipo, não é Uhum. boa, não é prazerosa, não é satisfatória, mas que tá cumprindo a tabelinha ali pro parceiro, às vezes. E aí que mata o desejo feminino. Eu vejo que tá muito relacionado com a Sim. gente fingir. Isso também é uma responsabilidade da mulher, né? Porque também cabe a ela ser honesta Exato. e dizer, olha, ainda não cheguei lá, vamos continuar. Isso. Porque eu duvido que a pessoa vai se... às vezes se nega, né? Mas daí tu não deve ficar com essa pessoa. É que às vezes o corpo do homem é, né? Mas Digamos ali existem outras formas, né? É óbvio que existem. Aí esse é o ponto. Esse é o ponto. Ah, ok. Ali terminou, só que tu tem diversas outras ferramentas. Exato. Né? E até quando acontece, por exemplo, essa questão da ejaculação Sim. precoce. De tu normalizar, continuar Sim. de outra forma. Uhum. Ou... Porque pra mulher não vai importar, Ou ter desde um que ela início sinta diferente o também, desejo. né? Sim, ou ter um início diferente. Ou ter um início uma diferente. preliminar chamada Acho que uma assim. preliminar eu acho que ajudaria muito. Necessário, Né? eu Necessário, acredito. né? Necessário. Uhum. Tem alguma porcentagem, assim, no caso, mulheres, hoje, que nunca chegaram a um orgasmo? Tem. E não Já- é pequeno, né? E não é pequeno. No Brasil, no ano passado, gente, estava em 30 e poucos %. Cacilda. Fora as que não... Não, é que segundo uma pesquisa, a gente sabe que resultados de Mas pesquisa 30% são... para 200 milhões de habitantes, bota mulheres, quantos É uma habitantes? estimativa, Quantas né? mulheres Segundo já existem no essa Brasil, sei lá, pesquisa. Mas sim, né? Caramba, é muita gente. Muita gente, né? Tá. E outra que a gente não sabe o quão fiéis são esses resultados, porque muita Sim. gente nem sabe quando teve um orgasmo, na Uhum. verdade. Sabe, eu falo É em muito relativo, atendimentos, às vezes, assim, eu tenho orgasmos? Tenho. Como que é o teu orgasmo? Aquele prazerzinho, assim, que eu sinto quando a gente tá no meio da relação. O prazer normal pra mulher já é, às vezes, orgasmo, sabe? Isso que eu quero te perguntar. Gozar não é orgasmo ou é? Tu pode falar, gozar ou ter orgasmo. Só que tu não precisa, como mulher, tu diz do squirt. Isso. Tu não precisa ter o squirt pra... Não, inclusive ele O tá... squirt, o que é o squirt? É a O squirt é a ejaculação. ejaculação libera- feminina. Tá. Você não já sabia deve... disso. Tem Porra, hein? Não sabia, ué. 44 anos. Squirt é Eu não sabia que se chamava squirt. De puro sexo. É, Eu não sabia que era squirt o nome. Eu achava não. que era gozar igual. Homem de Ferro, Iron Maiden. Ó, sim, mas Não. ejaculação Homem de feminina ferro. ou squirt, né? A gente fala dos dois, não tem... eu entendi. É Também como ejaculação. fala. Eu entendi, né? recebi aqui uma pergunta. Anorgasmia, é isso? Anorgasmia. Quase ninguém fala disso, né? Tá, mas espera aí, deixa ela responder a pergunta. que eu Perfeito, fiz antes. desculpa. Tá, desculpa. sim. Não, tá. Do squirt. É que o squirt, ele é um fenômeno que ele não está relacionado diretamente com o orgasmo. Ele é muito prazeroso, pode ser muito prazeroso, mas ele não é necessariamente acompanhado de um orgasmo. Então, às vezes a gente pensa, nossa, a mulher chegou ao orgasmo, assim, ela gozou, ela ejaculou, mas às vezes ela não chegou ao orgasmo de fato, porque a gente não tem que ter uma reação, nada tem que sair de ti, como mulher, pra te ter tido um orgasmo. A reação vai ser puramente fisiológica, de tu como homem vai perceber, quem tá de fora, vai perceber tremores, independente, não sei se vai tremer o corpo inteiro, Sim. se vai ser Vai só amolecer canal as vaginal. pernas. os Talvez braços. a sensação involuntária de querer fechar as pernas, que é uma sensação involuntária mesmo disso. E daí tu vai sentir a contração involuntária Que também do canal legal, vaginal. cara. Então, Que tem normalmente essa essa contração acelera a ejaculação do homem. Pode, Não. depende, Né? não. eu Dependendo do eu acho que normal. Não sei. Acho que não. Não, só se a pessoa tá muito próxima ao orgasmo, daí pode ser que sim. Depende.
Mas tem muita mulher que tem muita facilidade, né? Tipo, goza numa relação... Posso falar gozar? É, né? Pode. É, Aham. Goza isso, três, gozar goza- não é ter orgasmo. Pode ser, É. pode ser. Mas tem orgasmos. Tem 4, 5 orgasmos. Sim, multi. tem múltiplos orgasmos. Não necessariamente numa pegada só, mas em diferenças de tempos de 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Eu queria ser uma mulher assim, cara. Aham. Pensa na alegria dessa mulher. Não, mas é uma mulher que se conhece normalmente. É uma né? mulher Que se conhece muito, né, Bruna? Muito. Aham. Aham. Tem mulheres que têm mais facilidade para ter múltiplos orgasmos, mas eles podem ser conquistados, né? Conforme a gente vai se conhecendo, porque todas nós temos a capacidade Adorei de... o teu conquistados olhando pra câmera. Conquistados. Eu achei que ficou Exatamente. fantástico. Não, porque é verdade. A gente pensa que a gente tá, assim, condenada a ter uma vida sexual meia boca pro resto da vida. Se tu tá sentindo que tu tá tendo uma vida sexual meia boca agora, isso não condena o resto da tua vida, assim, não Exato. vai tá determinando como tu vai viver o resto da tua vida, né? Depende de como tu vai tá, porque tá se explorando também, né? Assim, todos nós temos a capacidade de se conectar com esse nosso lado de melhores amantes. Porque só tu sabe o que tu quer, só tu sabe quais são as tuas maiores fantasias, só tu sabe qual é a melhor preliminar pra ti. Eu acho que isso já vai trazendo uma questão de autoconhecimento pra ti conseguir entender, tá, o que me leva a ter múltiplos orgasmos sozinha, né? Durante a masturbação, tu vai conhecer isso, assim, tu vai ver que tem um tipo de estímulo que vai te levar lá com mais Legal. facilidade, ou não. Uhum. Né? E depende muito do nível de excitação da mulher pra ela ter múltiplos orgasmos. Ela provavelmente já estava bem excitada antes de ter a relação. Porque daí a gente tem um ciclo que é um pouco diferente do masculino. Assim, o masculino, bom, depois que chega o orgasmo masculino, que nem vocês falaram, É morreu, uma né? vez, É uma vez. É uma depois de um vez, tempo, bate tem aí que uns esperar. 15 minutos, né? Tem Pra que dar esperar. uma Não, respiradinha, né? Eu ali na 17 até os 25, era lindo. Não, é por isso que vocês nunca escutaram aquela frase de que homem é fogão elétrico e mulher é fogão a lenha? Não. Já. O Poli e a É Cris já ouviram. verdade. né? Eu- Mas é bem Como isso. é que é isso? Trem mesmo? Apertou mulher- o botão. Um fogão Liga. elétrico né? Rapidinho. Liga. Agora, um fogão a lenha, vocês já viram o processo de aquecer um fogão a lenha. Mas agora, quanto tempo ele fica aquecendo ali? Quanto tempo ele fica quente? Que ele mantém, Exato. né? Aham. Boa, o fogo adorei ali. Deixa essa. pra mim. É verdade. Então, às vezes, a mulher vai demorar um pouco mais para se aquecer, mas pode ser que ela demore mais também. Às vezes tem que assoprar. Tem que dar uma sopradinha. Tem que dar uma sopradinha pra esquentar. Total, Fazer tem. uma pega- né? Hã? Aqui, ó. Um Tem que ventinho. dar uma banada. Aham. Verdade, tem que ter esse trabalho Hum. pré. Isso é preliminar. Mas não entenda como um fogão a lenha, porque senão tu vai ficar com medo de queimar a língua. É. Né? Não vai queimar. Só que daí não vai queima. queimar coisíssima É. nenhuma. É. Tem muito preconceito. Os homens têm bastante preconceito também, falando um pouquinho agora de um homem, né? Uhum. Com a tal da dedada no fiofó, né? Tem. Mas parece, eu li isso, que o ânus ele tem muitos... É o ponto G masculino. Exatamente, um dos maiores pontos G É. dos homens. Aham. Explique-me.